sentimento de alegria, um sentimento de felicidade, assim. Por quê? Eu não imaginava estar num curso como esse, uma especialização, sabe? Porque o tempo todo a gente acha que não consegue, que não vai, aquilo lá não é para mim. E aí, de repente, eu estou aqui, com a acolhida aí das pastorais, com a acolhida da coordenação, né, do curso. E isso é muito incentivador para a gente, para atuar lá no nosso território, né? Agora, mais do que nunca, recebermos esse restante da sabedoria, esse restante das luzes que nós precisamos receber agora no curso e voltar mais conscientes para as nossas comunidades, para os nossos enfrentamentos, para as nossas pastorais, né? Podendo colocar tudo que nós aprendemos aqui. Eu me sinto mais preparada, né? Sem dúvida nenhuma eu tive acesso a conhecimentos, né? A bastante teorias que ajudam a gente a compreender os contextos, né? Eu tenho um sentimento de muita gratidão. Acho que pensar em articular um curso de especialização, pensando nos seus agentes, é um carinho, uma atenção e olhando também para uma necessidade de formação. Eu acho que o direito ele nos faz ter essa perspectiva de que a reforma agrária ela nos une, ela nos chama para essa perspectiva de que a gente precisa estar junto, construir e enfrentar essa pauta junto, né? De fato, assim, quando a gente chega aqui, a gente chega com muitas bagagens, mas sempre sendo refeitas durante o processo. Um pouquinho a gente descansa a bagagem aqui, partilha a bagagem com o outro, também pega da bagagem do outro para si, para a luta. Então a gente se faz diferentes, mas complementares. É uma diferença que cada um com a sua atuação, a gente fez um processo tão especial, assim, em todos os sentidos. Olhando um para o outro, para as lutas que a gente carrega, as lutas pessoais, os desafios da nossa própria inserção dentro desse lugar da pesquisa, que é sempre uma descoberta. Então a gente se faz pessoas novas, mais complementares, porque estamos interligados e vamos continuar ligados de algum modo. Por outro lado, esse desafio de empregarmos o que aprendemos aqui nas nossas frentes, é importantíssimo a gente ter essa consciência, porque teremos resistência também. Nós fazemos parte de uma comunidade, então nem todos que estão lá estão cientes do quanto é importante o que aprendemos aqui. Então nós vamos ter que partilhar com eles, com muito carinho, muita alegria com eles, essa partilha de conhecimento, e eles poderem aceitar que hajam essas mudanças também, tão importantes e necessárias. Eu penso assim que compreender a questão agrária no Brasil, né? Como historicamente isso foi se construindo e perceber como é que isso passou pelo judiciário, que documentos foram fundamentais para a gente ter uma situação tão complicada quando a gente está lá na base, nos territórios. Eu acho que essa é uma dificuldade, assim, porque essa história ela não está muito explicada para quem não entra em cursos acadêmicos, né? E ver isso na graduação e aprofundar essa questão do direito agrário num curso específico ajudou muito a compreender. Claro, é uma dificuldade para a gente entender, mas é um esforço também que você precisa fazer para compreender todo esse contexto que você tem hoje. Ele foi historicamente construído, né? Então a dificuldade, ela não é uma dificuldade pessoal, é uma dificuldade política. A barreira da ciência, ela já acontece lá nos nossos territórios. Então a gente não diz que é fácil. A gente diz que a gente está mais enfrentando do que fazendo um processo fácil. Esse é o grande significado para mim. Eu me sinto muito mais rica. Eu me sinto num lugar muito mais meu. Porque cada um aqui carrega
uma ancestralidade, uma identidade que a universidade ainda não é capaz de abarcar. Porque somos sujeitos complexos, porque enfrentamos muitas coisas. Então aqui não é para ser fácil. Aqui é para ser um lugar de resistência compartilhada. A agroecologia dentro do direito agrário, ela também tem uma perspectiva da garantia do direito, né? Da garantia do território, da garantia da diversidade, da garantia da equidade de gênero, da participação de modo especial das juventudes rurais, seja do campo, das águas e das florestas, né? Porque os pescadores e pescadoras artesanais, eles sofrem o tempo todo, né? Com o Estado e com empresas que vão para tomar o seu território. E aí a gente vem aqui para poder ter esse aprendizado, ganhar essa carga para fazer o enfrentamento lá na base. Então eu me sinto muito fortalecida, sabe? Enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto pastoral. Então, eu estou discutindo a história da indenização, né? Direito à indenização por terra nua. Então, eu estou pegando um caso específico que envolve o território do povo Acroagamela, no Maranhão, que eu acompanho, que assim, o território dos Acroá, ele foi demarcado ainda em 1759 pela uma doação de Sesmaria, né, da coroa, e esse território a escritura foi fraudada e que permitiu a grilagem, né? Foi grilada e permitiu a venda, e o loteamento e a venda da terra. E agora nós chegamos num processo judicial de quase 20 anos e o proprietário pode ser indenizado de quase 1.500.000. E os Acroagamela entram na justiça em 2018 dizendo: ei, peraí, esse território é nosso. E aí nós estamos nesse lugar, eu digo que eu quero conversar sobre isso, né? Esse direito, essa indenização de um território que é tradicional do povo Acroagamela. Quanto consolidação de leis e diversas outras diretrizes e parâmetros, e aí trazer muito essa perspectiva das políticas públicas que a gente tem para a juventude rural do campo, e aí trazer muito um olhar para um momento muito singelo, muito peculiar que a gente está vivendo nos últimos períodos, que é um olhar para o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural. Eu estou muito feliz assim, por poder fazer esse trabalho falando do crime da Samarco, sabe? E aí sobre a questão do meio ambiente, né? Sobre o direito constitucional, como é que a gente trabalha isso, o direito à natureza. Meu trabalho, descobri que muitos casos de câncer de todo tipo, né, que a água, né, a lama da Samarco causou naquela comunidade nativa que fica ali em São Mateus. E o próximo passo é o que nós, enquanto pastoral, e enquanto pescadores e pescadoras, vamos fazer para cobrar uma atitude do Estado e do município com relação a esse problema de saúde que foram adquiridos mediante o crime da Samarco. Então a minha pesquisa ela vem na perspectiva de compreender a construção da ponte binacional Brasil-Bolívia, que vai ser construída entre Guajará-Mirim e Guaiará-Mirim, mas um recorte que olha o todo, né? Porque esse não vai ser o único projeto que vai ser insistido em ser construído no nosso território. Mas, a partir daqui da especialização, você consegue olhar o local para o macro. Então, eu saio com uma análise muito maior de um processo que tem insistido em várias regiões do bioma amazônico. E Rondônia, por ser uma região da macro, por ser uma região em que o agronegócio é predominante e que as relações fronteiriças beneficiam esses grupos. E é isso que a minha pesquisa quer trazer, e a partir da história oral, porque eu entrevisto lideranças, que é a liderança Eva Canoé, que é do Convida, é liderança indígena, Canoé da terra indígena Sagarana, e a Vera Oliveira, que é extrativista da Reserva Rio Ouro Preto, área acompanhada da CPT,
e é também indígena, e elas contam na minha pesquisa o que é o sentido dos grandes projetos para a Amazônia e para o território. É desenvolvimento mesmo? É progresso? Beneficia quem um grande projeto como esse? Que antes mesmo de ser construído, ele já está colocado para a sociedade, já está colocado para o sistema, que é a única saída para o progresso brasileiro, regional, amazônico, e elas dizem o contrário, elas querem soberania, autonomia, querem inclusive serem consultadas, que é um processo que é legalmente previsto, né? Em caso de empreendimento, as comunidades têm que ser consultadas, só que não foi o que aconteceu. E a minha pesquisa desperta para esse olhar a partir das narrativas, das oralidades dessas comunidades, trazendo duas mulheres que são extremamente especiais para mim. Para mim, é o grande presente da minha pesquisa, é a valorização da fala delas e da vivência delas. Diga ao povo que avance! Avance!